Pode cancelar a licitação de algo que eu recebi ou serviço já feito, processado? Pode? Não estou dizendo o que é que é feito. Estou dizendo pode. Já liquidado? Hein? Não, eu estou perguntando se pode ou não pode. Gente, aí era assalto, sabe, à luz do dia. Se alguém já me entregou alguma coisa, ou se o serviço já foi feito, e eu já constatei que está pronto aquilo que eu contratei, não pode não. O que não foi executado é uma coisa. Foi aqui que eu falei. Os 700 mil que resta, isso pode cancelar. Mas o que já foi feito, ou o objeto que já foi entregue, não pode ser cancelado. Viu? Então, esse vai ser computado, sim. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, fazer esse fluxo, porque se eu não fizer, eu não tenho como acompanhar o que é que eu vou poder ainda, né, ter como nova ação de governo ou não. Dá para assumir? Uma outra coisa, gente. Está cheio de contador aqui, né? Quais são, de fato, os municípios que vêm cumprindo o artigo 9º? O 9º diz o seguinte: o orçamento, vocês sabem que o orçamento não é a peça fictícia, tá bom? A partir da lei de responsabilidade fiscal, o tribunal não fiscaliza mais só a despesa. Nós fiscalizamos tanto receita como despesa. Para que eu faça uma estimativa de receita, eu pego os 2 anos, 3, aliás, anos anteriores, por fonte, e vejo o comportamento da receita. Alguns que estão mais tempo na estrada, sabem que o orçamento era um chutômetro. O sujeito pegava, somava todas as possíveis despesas que ele ia ter, botava de um lado, o valor que desse desse lado, ele jogava do outro. Não tinha nada a ver com possibilidade ou não do município vir a arrecadar. Hoje não. Eu tenho que ter uma comprovação de que eu, de fato, vou arrecadar aquilo. Tanto é que o artigo 8º diz que 30 dias após a aprovação da lei, eu tenho que publicar o cronograma de desembolso. Ou seja, o meu orçamento, sou ruim de matemática, procurei o número aqui que desse exato, vamos botar 12 então. O meu orçamento de 12 milhões, eu vou arrecadar quanto por mês? No orçamento de 12 milhões. Aí o cara fala assim, 1.200.000, né? Eu falo assim, não. É completamente distinta a receita ao longo do período. Ela vai flutuando. Um mês mais, um mês mais. O pessoal pagou imposto de renda, então o FPM dá uma elevada e tal. É assim que funciona. Eu tenho que publicar, dizendo, olha, desses 12 milhões, vai acontecer assim, em janeiro, eu vou arrecadar 900. Em fevereiro, eu vou arrecadar 1 milhão. Você publicou isso. A lei de responsabilidade fiscal fala que de 2 em 2 meses, você tem que publicar o quê? O resumido de execução. Nesse resumido, eu tenho que colocar a minha expectativa de receita era qual, a realizada foi qual, está positivo, está negativo, está igual. Se tiver negativo, o que eu estou obrigado a fazer? Eu tenho que, nas minhas despesas futuras, eliminar o quantitativo daquilo que não entrou. Por quê? Porque se a receita caiu, ela não vai voltar não, gente. A não ser que Caetano vá lá e peça lá para Dilma. Mas a receita que frustrou, ela não entra. Então, está obrigado. O artigo 9º diz que eu tenho que fazer limitação, contingenciamento da despesa. O tribunal não vai passar a vida toda sem punir ninguém sobre isso, não. Já faz 10 anos, tá?
uma hora o tribunal vai botar isso no papel e vai punir quem não fez. Ok. Tem que fazer. Bom, e como eu ia dizendo, já acabou meu tempo. Não, ainda não tem uma tolerância, ainda é uma pergunta do Rodrigo Marinho. Podem ser inscritos em restos a pagar despesas do Fundeb 60% e 40%? O pessoal já respondeu ali. Então vamos agora para a pergunta Repita, do senhor. por favor, aí. Podem ser inscritos em restos a pagar despesas do Fundeb 60% e 40%? Claro que pode, tá? Qualquer despesa pode ser. Quando é com a despesa é escrita em resto a pagar, gente? É quando eu não tenho receita? Parece que sim, não é? Parece que resto a pagar é quando a gente não tem dinheiro para pagar, a gente escreve aí em resto a pagar. Não é. Resto a pagar é aquela despesa que eu não tenho condição de pagar por alguma coisa que está faltando. Alguém não mediu, o engenheiro não chegou no dia, não foi lá medir a obra, ou alguém não atestou se aquele objeto é exatamente aquele do contrato que eu comprei. É assim que se escreve resto a pagar. Resto a pagar não é ausência de recurso no caixa. Ok, então, tem mais uma pergunta aqui do senhor Wellington. Boa tarde a todos. Vou chamar Vitor para responder, viu? Vitor, fazer uma saudação especial aqui às mulheres, né, pelo dia domingo, Dia das Mães. Então, principalmente a todas as mulheres aqui, vai ser uma saudação especial em nome do Conselho de Contabilidade e agradecer também um convite aqui formulado para que a gente pudesse participar dessa mesa e dizer aqui que nós, contadores, fomos aqui várias vezes citados, não é isso? Nós, contadores, como em todo o país, em toda a América Latina, na Nova Zelândia e todos os demais países, presidente, e prefeito Caetano, tanto na contabilidade societária, que cuida das pequenas e microempresas, como na contabilidade pública também, normalmente é executado pelos escritórios de contabilidade ou por pequenos contadores, exceto aquelas estruturas que você tem toda a sua equipe contábil, porque é caro ter profissionais qualificados, e diante da grandeza da profissão. Então, Doraldo, o que eu queria colocar é o seguinte, que do encontro de controladores também, chame os contadores, principalmente os contadores públicos, avance, porque às vezes o controlador, ele não é contador, é uma pessoa que foi colocada por confiança. Então, só para aproveitar o gancho e dizer o seguinte, restos a pagar, nós sabemos que, diante do brilhantismo que você fez a exposição, dentro da norma internacional de contabilidade, que a partir de 2012, certamente para o município de 2013, ela será colocada, a contabilidade, a gente vai sair da visão orçamentária, porque a contabilidade no Brasil hoje, ela é feita, os programas estão preparados para atender o orçamento, receita e despesa. Então, você só empenha ou lança, contabiliza aquilo que tem empenho. E é diferente da contabilidade patrimonial. A contabilidade patrimonial, ela está voltada para o empenho. Então, se o serviço foi prestado, ou se a mercadoria foi recebida, porque não tinha dotação orçamentária, não se contabiliza, dá o embargo de gaveta, ou deixa para se pagar depois, por DEA ou indenização, seja com a modalidade. Então, a contabilidade, ela não vai se prestar esse tipo de registro. O contador vai ter que registrar, sob pena de perante a sua profissão, de responder perante a sua profissão, porque ele não contabilizou. Então, vai ficar na contabilidade patrimonial espelhando que ele tem 1 milhão a pagar e na orçamentária que ele não tem nada. São coisas totalmente distintas. E aí, Dourado, certamente vai aparecer muitas situações. Pra vocês terem uma ideia, no governo federal, a União, o TCU já está com embate com a STN, exatamente em função disso, que a STN está dizendo, eu vou registrar patrimonialmente. Se o município enriqueceu com aquele serviço, com aquele bem, ele tem que registrar na contabilidade, sim. É a obrigação registrar. Se estourou a conta orçamentária, ou está demonstrando que não tem nada que tirar de registro, não. Não tem nada que descontabilizar. Tem que deixar evidenciado mesmo. Então, aí vem todos os pressupostos orçamentários, planejamento, que deveria ter com antecedência para que aquilo não acontecesse. Então, vamos nos preparar para o futuro, Dourado, já vendo essa expectativa e que a própria União, o governo federal, já está tendo alguns embates, conforme Alex Fabiani agora na segunda-feira, a gente tivemos um encontro aqui em Salvador, já está dizendo que o próprio TCU já não está aceitando
essa visão patrimonial. Por quê? Desde 1964 e anterior também a 1922, que nós estamos fazendo a contabilidade orçamentária desde a época do Império Régio, que faz o orçamento. O orçamento para que o governante ele equilibrasse as suas receitas e despesas. E com isso ficou trabalhando só na figura do orçamento. Inclusive o CIAF, os programas, é todo baseado no que está no orçamento. Mas que é diferente de execução, o que é diferente de contabilidade. Então, como nós fomos bastante citados aqui, tem outras questões aqui levantadas, o prefeito Catano sempre falou no contador, mas no mundo inteiro, presidente Caetano, o contador é quem apoia, tanto na área societária como o governo, e nós estamos juntos e agradecemos o convite especial para que prefeituras, órgãos de união do prefeito, com o Tribunal de Contas, com o contador e com demais classes também, nós vamos ter uma Bahia contábil, uma Bahia de gestão pública, certamente muito melhor, e eu tenho certeza disso, mas de mãos dadas, a gente está junto, o presidente Maracajá, e o Conselho de Contabilidade, na sua mensagem, desculpe, Dourado, eu ultrapassar um bocadinho, mas como não falei antes, vamos estar totalmente apoiando aqui a todos os contadores que nos procurar. E nós temos um grupo de 20 pessoas lá de contabilidade pública, grupo de estudo, certamente para abraçar todas essas questões e estar à disposição dos senhores também aqui. Muito obrigado, Dourado. E a questão é essa, a nova frente da contabilidade pública com restos a pagar, já que ela vai evidenciar patrimonialmente todos esses resíduos. Deve, né? Princípio sob pena da responsabilidade do profissional que não o fizer. Ok. Bem lembrado por Wellington, dessas mudanças que se aproximam. Já estamos aí em vias de ter, de fato, essas novas normas vigorando para todo mundo e que vai mudar o cenário na consideração entre orçamentário e patrimonial. Mas sobre resta a pagar, do que foi para você, alguma outra dúvida? Ô, Dourado, aqui, ó. Diz aí, eu não estou te vendo, que Oi. tem um ali em pé, mas não está com o microfone. Dourado, eu sou Cleide de Itapevi, sou presidente, e o ex-presidente deixou aquela pergunta que foi feita aí, mas não foi bem clara, não entendi. Ficou consignado, ele não repassou, ficou 4 meses e está em débito. Eu fiz, agora como eu entrei, repassei 2 meses e a Caixa está descontando do mês anterior. O que eu faço nesse caso? Ok. Em muitos municípios, as câmaras têm complicado um pouco a vida do executivo. O repasse de recursos que é feito mensalmente por 12º para a Câmara, ela se presta, esse repasse se presta para todas as despesas do Legislativo, estando aí inserido o patrimonial, tá, para com o INSS. Além de você recolher dos seus servidores e dos agentes políticos, que também são contribuintes obrigatórios, você tem que pagar o patrimonial também. Quando a Câmara não o faz, implica que o Executivo fique impedido de realizar convênios, porque a Câmara, ela não sendo uma personalidade jurídica e tal, e não tendo receitas, a União vai em cima do Executivo. Quando passa de um ano para outro, aí a gente tem um dificultador, que é o seguinte: o caput do artigo diz que aquelas receitas são para despesa desse exercício. E o que ficou devendo do ano anterior faz o quê? Infelizmente, só cabe ao prefeito uma ação contra o presidente anterior. Porque o dinheiro repassado nesse exercício, a não ser que a Câmara esteja com alguma folga que permita pagar a sua despesa desse ano e mais a despesa do exercício anterior. A consciência de um presidente de Câmara é o seguinte: aquela despesa, efetualmente, é da Câmara. E quando o Executivo tem que arcar com a despesa da Câmara, significa algum serviço, algum benefício à população que vai deixar de ser feito. Por quê? Porque a Câmara utilizou indevidamente o recurso. Tá? Então, esse pagar
se for dentro da mesma competência, ou seja, dentro do mesmo exercício, aí o recurso desse ano é para isso mesmo. Mas se for débito de exercício anteriores, de anos anteriores, aí o pagamento está condicionado a uma economia que a Câmara vai fazer para que haja, além da receita para a despesa desse exercício, pagar também a do exercício passado.